Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Hoje vou fazer para vocês mais vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro e continuando nossa leitura do magnífico livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. É um livro muito bom, a gente parou da última vez no capítulo 39 de Colin. Então, vamos continuar nossa magnífica leitura. Lembrando, se está gostando, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assistir essa emocionante história, que já estão mais da metade do livro. Tem um cenário bem bonitinho que eu preparei. Então vamos lá, que essa música clássica é de fundo para tornar a leitura ainda mais interessante. Vamos lá, pessoal. Eu vou aproximar um pouquinho de vocês para ficar mais fácil a ouvir. Tem que ajeitar as coisas. Vamos lá. Capítulo 39, Colin. Colin não havia pregado os olhos. Tinha se revirado a noite toda, incapaz de desligar os pensamentos que circulavam sem parar em sua mente. Por fim, bem quando a luz do início da manhã surgia, entre as persianas de sua janela, ele adormeceu de pura exaustão. Passava das 10 quando finalmente conseguiu se arrastar da cama para preparar um grande bule de café, do qual precisaria para aguentar o dia. Enquanto se servia de uma xícara imensa, pensamentos da noite anterior ressurgiam em sua mente, criando uma súbita e devastadora dor de cabeça. Ele não conseguiu parar de pensar no que tinha acontecido na adega. Núria o reconhecera dentre as centenas de clientes que tinha na cafeteria. Na verdade, ele havia até mesmo flertado um pouco. Ela havia até mesmo flertado um pouco com ele. Ou será que não? Colin sacudiu a cabeça, confuso. Uma coisa, contudo, era certa. Ele havia agido como um completo idiota. Ainda assim, o que tudo aquilo significaria? Sem dúvidas, o fato de ela ter puxado conversa foi um bom sinal, certo? Mas havia uma coisinha incomodando-o. Bom, talvez uma coisa não tão pequena assim. Por que ela estava tão arrumada? Estava indo ao encontro? Com um carteiro, talvez? Colin serviu um pouco de creme de coco e amêndoas em seu café e se sentou à mesa da cozinha. Ele encarou o líquido marrom na xícara, como se estivesse tentando fazer os corações de espuma de leite aparecerem com a força do pensamento. Ele precisaria de um sinal, qualquer sinal, porém nada aconteceria se continuasse trancado em casa feito um bundão o tempo todo. Ele ficou em pé de repente, quase derramando café por toda a mesa. Talvez devesse ir vê-la se estava na cafeteria. Talvez vê-la lhe trouxesse um pouco de lucidez. Se ela o tratasse como um cliente qualquer, Colin saberia que ela não estava nem um pouco interessada. Mas se sorrisse como havia sorrido para ele na adega, talvez ainda tivesse alguma chance. Talvez valesse a pena ir à luta e arriscar um coração partido. Isso aí, era o que precisaria ser feito. Ele atravessou o corredor às pressas e subiu as escadas para poder se trocar, pisoteando os degraus. E se ela estivesse mesmo lá, ele agiria com toda a tranquilidade. Pediria uma bebida, talvez um doce também, se sentaria em frente ao notebook e fingiria escrever. Toda certeza, não ficaria sentado admirando-a feito um adolescente apaixonado. Quando estava vestido, pegou todos os seus pertences e saiu de casa às pressas, como se estivesse atrasado para um compromisso. Ele destrancou o portão e virou à esquerda, dando passos extra-longos para poder chegar mais rápido à cafeteria. Contudo, havia algo ao lado dos arbustos que chamou sua atenção. Ele se deteve abruptamente. Um bilhete! Ela tinha deixado mais um bilhete para ele. Colin se lançou aos tropeços até o papel meio amassado e apanhou da calça como se fosse uma nota de $100. Ele o leu, ou melhor, tentou ler. As palavras estavam tortas, irregulares e borradas, mas anos decifrando a caligrafia ilegível de médico de seu pai e considera a habilidade sobre-humana de ler quase qualquer tipo de coisa. E você, sente a minha falta quando eu não estou aqui? Colin sorriu,
Núria não sabia, mas ele realmente sentia falta de vê-la quando ela não estava lá. Era isso, o sinal de que ele precisava. Aquele dia seria o dia. Se Núria estivesse na cafeteria, ele colocaria as cartas na mesa. Diria que era ele quem estava escrevendo para ela. Apesar de estarem no fim de semana, a cafeteria surpreendentemente não estava lotada. Talvez a clientela habitual tivesse decidido dormir até mais tarde para curar a ressaca. Ou talvez todos tivessem ido tomar o brunch em uma das novas lanchonetes do Brooklyn, que eram bem mais descoladas. Colin empurrou a porta de vidro e entrou, quase tropeçando lanchonetes do Brooklyn que eram bem descoladas. Colin empurrou a porta de vidro e entrou, quase tropeçando no piso de madeira irregular. Droga! Murmurou consigo mesmo. Relanceando os pés, e escolhendo-se ao reparar que havia calçado sapatos de encolhendo-se ao reparar que havia sapato de pares diferentes. Em seu pé esquerdo estava um Vans, e no pé direito tinha colocado um mocassim de couro. Ele parou por uma fração de segundo, perguntando se deveria voltar para casa para trocar os sapatos e resolver a situação. Mas seguiu em frente, confiante de que Núria não se importaria nadinha com seus calçados descombinados. O que importava mais era finalmente abrir o coração sobre seu segredo. Era a única maneira de fazer as coisas andarem. Bom dia, o que deseja? Perguntou o homem que geralmente cuidava do caixa. Colin olhou de relance para a direita, observando a máquina de expresso. Núria não estava lá. Em vez disso, um cara alto e magrelo, com um coque samurai, fazia as bebidas. Bom... Ele ergueu os olhos para o cardápio e desviou-se para a máquina de expresso mais uma vez, enquanto o caixa sorria para ele. A sobrancelha furada erguia-se como se soubesse um segredo desconhecido para Colin. A moça, aquela que geralmente trabalha aqui, ele conseguiu murmurar. Embora suas bochechas estivessem quentes e as mãos feitas tijolos balançando ao lado do corpo. Perdão. A Núria? O caixa indagou, dessa vez erguendo a segunda sobrancelha. Colin forçou um sorriso. Sim, ela sabe o que eu costumo pedir. O caixa riu, parecendo achar Colin engraçado. De certo modo, o que o deixou ainda mais ansioso. É o dia de folga dela, mas posso dar uma ligada, ele disse, estendendo a mão para o telefone próximo do caixa. Colin praticamente saltou por cima do balcão para arrancar a mão dele do telefone. Não, está tudo bem, eu só quis dizer que ela geralmente sabe o que eu quero. Convenhamos que eu sou bem indeciso. Ele tagarelou, tentando fingir indiferença. Embora tivesse certeza que suas bochechas estavam na mesma cor do pote de omos de beterraba em sua geladeira. Sem problemas, tenho certeza que Chuck vai adorar ler sua mente e preparar a bebida dos seus sonhos para você, não é, Chuck? O caixa disse, olhando para o cara do coque samurai. O cara virou a cabeça de supetão, fazendo o coque balançar de um lado para o outro. Hã? Ele perguntou, franzindo a testa. O caixa sorriu. Uma bebida misteriosa e um brownie de chocolate triplo para o colega aqui. Ele respondeu, indicando Colin. Sem ofensas, mas pela sua cara você está precisando de açúcar. $8,75, por favor. Colin puxou a carteira e entregou a ele uma nota de $10. Então tirou uma nota de 5 e a enfiou no pote de gorjetas, esperando que a quantia apagasse qualquer traço daquela lembrança da mente de todos. O cliente atrás dele pigarreou. Colin colou... O cliente atrás dele pigarreou. Colin pulou para um lado para guardar a bebida misteriosa. Depois de minutos arrastando os pés nervosamente, colocando e tirando as mãos do bolso, espiando por cima do ombro, parte dele esperando que Núria adentrasse a cafeteria. Mesmo sendo o dia de folga dela, o pedido finalmente ficou pronto. Bom apetite! O cara de coque samurai falou, entregando a ele o que parecia ser um milkshake de café coberto de chantilly e farelo de biscoito. É uma criação própria. Frappé de camarelo salgado com biscoito e biscoff. Combina muito bem com o chocolate, ele informou. Por um momento, tudo que Colin conseguiu fazer foi encarar aquela monstruosidade líquida. Sério mesmo que homens adultos pediam bebidas como aquela?
Ela o fazia lembrar de sua infância, quando a mãe a levava na sorveteria Serendipity para tomar chocolate gelado batido, como um agrado por todas as notas 10 em seu boletim. Obrigado, parece ótimo. Foi tudo que conseguiu dizer. Não há de quê, disse o cara do coque samurai com um aceno simpático. Cole se virou para ir embora, depois de chafurdar na própria humilhação em uma mesa bem longe daquele lugar. Não havia dado nem 3 passos quando ouviu a voz do cara de coque samurai. Uau, adorei os sapatos, super moderno, mano. Foi naquele momento que Colin perdeu o último pedacinho de orgulho que lhe restava. Ele suspirou e foi até uma mesinha de canto que havia acabado de vagar. Núria não estava ali. Ele não teria chance de declarar para ela, mas talvez pudesse salvar aquela manhã trabalhando um pouco, de verdade. Ele puxou o notebook e o posicionou na mesa ao lado de seu café barra milkshake e o brownie de chocolate triplo, que de fato parecia muito bom. Quando estava prestes a abrir o manuscrito, ainda sem título, sentiu o celular vibrar dentro do bolso. Ele o puxou e olhou para a mensagem com os olhos apertados. Colin, preciso de um favor. A Alexa viajou e minha babá ficou gripada. Tem um jantar de negócio na cidade. Um bem importante. Sei que está em cima da hora, mas você pode ficar com a Bernie? Por favor, preciso de 2 horas no máximo. Consigo deixá-la aí às 6. Fico te devendo uma. Ele sorriu. Sua irmã Caroline tinha a mania absurda de mandar mensagens em letras maiúsculas sempre que havia uma emergência. Ela e Alexa tinham uma filha de 7 anos. Bernie, batizada em homenagem ao senador Bernie Sanders, pelo qual os dois haviam feito campanha ferozmente em 2016. Sua irmã sempre tinha emergência quando o assunto era arranjar babás para a filha. Caroline era diretora de desenvolvimento de habitação, então sempre havia algum jantar, evento beneficente ou reunião a que precisava comparecer com urgência. Alexa era estilista de celebridade, voando para lá e para cá para vestir cantoras e atrizes para sessões fotográficas de revistas e eventos. Sempre que Caroline pedia a ele que ficasse de babá, Colin fingiu que era um imenso incômodo, embora secretamente gostasse da companhia de Bernie. Não era um grande fã de crianças em geral, mas se deleitava no papel do estranho às vezes, rambugento tio Colin. Colin respondeu de mensagem, preciso que não havia tempo a perder. Claro, sem problemas. Mas você já não está me devendo mais 12? Ou são 13? Perdi a conta. Te vejo às 6, irmãzona. PS. A Bernie já superou a fase de comida branca? Seu celular vibrou quase imediatamente. Obrigada. Prometo dar um jeito de te compensar. A Bernie disse que quer pizza de pepperoni, mas só se for com borda crocante e queimada. Confio que você saiba o que isso quer dizer. Te vejo às 6. De repente, não importava que não tivesse visto Núria, que seu desejo por café tivesse sido arruinado pela bebida misteriosa do cara de coque samurai, e que estivesse apenas 4 meras palavras escritas em seu manuscrito. Colin guardou o notebook às pressas e enfiou metade do brownie na boca. Uma visita de Bernie poderia ser a distração perfeita para tirar Núria e seu desejo súbito de revelar sua identidade misteriosa de sua mente. Ele e Bernie desenhariam, contariam histórias, assistiriam aos desenhos, comeriam uma pizza de pepperoni gloriosamente gordurosa, com borda queimada e crocante. Mas antes, ele escreveria outro bilhete para Núria. Talvez ela passasse por lá para alimentar os gatos mais tarde. Se fosse o caso, Colin nunca iria perder a oportunidade de se comunicar com ela. Ele puxou os blocos de notas adesivas que levava consigo na bolsa e encarou a primeira folha. Esses adesivos sempre haviam sido pequenos assim? Como ele poderia dizer tudo o que precisava com tão pouco espaço? Colin franziu a testa. Não, aquilo não serviria de modo algum. Ele vasculhou a bolsa do notebook, esperando que houvesse ali alguma outra coisa que pudesse usar. 1, 2, 3 canetas de cores diferentes, um marca-texto amarelo.
um pacote compacto de lenços para quando suas alergias causavam problemas, os carregadores do celular e do notebook, um frasco de spray limpa-telas. Quando estava prestes a desistir, ele agarrou algo que parecia um caderno, bem no fundo de um de seus bolsos laterais. Sorriu ao puxar o objeto para fora da bolsa. Não era exatamente um caderno, mas um maço de papéis de carta do hotel Four Seasons, que ele devia ter enfiado na bolsa, na última vez que se hospedou lá em Chicago. Perfeito! Ele pegou da mesa sua caneta preta favorita e franziu as sobrancelhas. A caneta pairou por um bom minuto, então mais de um minuto, e mais um. Para alguém que supostamente tinha tanto a dizer, estava se vendo meio sem palavras. Será que o bloqueio criativo havia passado sua vida criativa para sua rotina? Ele suspirou e olhou pela janela. Por um momento imaginou que Núria estaria passando pela cafeteria. Uma luz quente atingia seus olhos com seus cachos acobreados, fazendo aparecer algum tipo de deusa dos dias modernos. Sua mão se contraiu. Por um breve instante sentiu os ombros. Então, vush! Uma enxurrada de palavras voou dele para a página. Você sempre amou os gatos mais do que pessoas? Quer dizer, eu entendo. As pessoas conseguem ser horríveis. Tão horríveis que na maior parte dos dias prefiro ficar sozinho em casa. Mas admito, quando vejo você com um gato, mesmo que soe bem brega, sinto um calorzinho no peito. Mesmo de longe, consigo ver a sua adoração que irradia de seus olhos. Me faz sentir um pouco de inveja do seu amigo peludo. Confesso que só existe uma pessoa cujos olhos se iluminam daquele jeito quando me vê. Ela tem 7 anos e é minha sobrinha. Eu sei, é meio ridículo. Na verdade, ela está vindo ficar comigo hoje à noite para comermos pizza e assistirmos a desenhos. E é o máximo de emoção que costumo ter nos fins de semana. Não me entenda mal, eu gosto da companhia dela, mas com toda a sinceridade acaba sendo solitário. Não sou muito fã de bares e da vida noturna. E namoro virtual. Deus, só de pensar nisso, sinto coceira. Não, definitivamente não é minha praia. Se for para conhecer alguém dessa vida, terá que ser a moda antiga. Talvez seja por isso que gosto tanto de escrever bilhetes. Porque era o que as pessoas faziam antigamente quando não existia internet nem celulares. Tem um que mais intimista, entende? Sem mencionar que, bom, facilita para eu me abrir. A bem da verdade. Acho desafiador conversar com outras pessoas na maioria das vezes. Para mim é difícil entendê-las, mas te vejo na rua e você me faz querer saber mais a seu respeito. Me faz querer sair da minha zona de conforto, correr riscos. Só espero reunir a coragem para encontrá-la algum dia. Até lá. Não vejo a hora de trocar muitas mais palavras, mesmo que isso seja esquisito. PS. É bobo da minha parte admitir que realmente sinto falta de te ver quando você não está por aqui. Desculpa. PS. É bobo de minha parte admitir que realmente sinto falta de te ver quando você não está por aqui. Cole leu a carta uma, 2 vezes, e então uma terceira por desencargo de consciência, antes de dobrá-la em 3 partes. Escrever para ela de maneira tão pessoal era uma decisão ousada. Cole e ousado eram palavras raramente ditas na mesma frase, mas por algum motivo, que eu não conseguia determinar muito bem, ele estava se sentindo um tanto ousado no momento. Só esperava que valesse a pena. Do contrário, talvez nunca mais voltasse a sair de casa. Vamos agora para o capítulo 40 de Omar. Vamos ler menos capítulos. Por quê? Porque agora estão ficando mais longos, porque a história está se desenvolvendo para em breve partir para o final. Capítulo 40 de Omar. Omar não conseguia acreditar no que via. Bong era um novo homem. Suas costas estavam mais eretas, os ombros encaixados no lugar, olhos brilhando. Seu sorriso era contagioso, feito um surto de sarampo em uma creche. Omar não conseguia deixar de sorrir também. Tinha imaginado que seria mais difícil arrancar Bong daquela melancolia. Quem diria que só precisava de um parque de diversões, do barulho de crianças berrando e do cheiro de salsichão e algodão doce? Cal, você tem certeza que não quer vir conosco? Bong perguntou, colocando uma das suas mãos no ombro do homem mais jovem.
Cal franziu o nariz sardento. Né, pode ir em frente, garotos. Estarei bem aqui assistindo ao salva-vidas se lambuzarem de óleo, ele disse, indicando o pasadiço à beira da praia. Bong sorriu. Bem, aproveite a vista. Não encoraje, Bong, você pode se arrepender, Omar alertou. Tchauzinho. Os dois observavam Cal manchar na direção da praia. De tempos em tempos ele passava e abanava o rosto para aliviar o calor. Omar sacudiu a cabeça. Desculpe o Cal, por favor. Ele é meio dramático quando quer. Não, não. Não se desculpe. Consigo ver que ele é um bom homem. Vocês dois parecem perfeitos um para o outro, Bong falou. Assim que ouviu aquilo, Omar sentiu a culpa cutucando suas entranhas. Desde o jantar com Núria na casa deles, havia tentado muito ignorar a mentirinha que havia contado a Cal sobre ter agendado uma visita à escola de culinária. Contudo, não conseguia. A culpa estava comendo-o vivo, mas o foco do dia não eram ele e suas emoções, mas sim fazer Bong se sentir melhor. Então Omar faria seu máximo para ignorar a culpa. Os dois avançavam na fila, arrastando os pés, conversando. Omar tomou cuidado para não mencionar a esposa de Bong. O propósito do passeio era dar ao senhor uma trégua de seu luto. A última coisa que Omar queria é que ele ficasse todo choroso e triste quando deveria estar se divertindo. Ei, eu notei que não tem ninguém além de você trabalhando na loja atualmente. Está pensando em contratar alguém? Posso perguntar por aí. Talvez eu tenha alguns primos ou sobrinhos em busca de um trabalho de meio período, Omar falou. Bong piscou. Por um segundo, Omar se preocupou que o outro estivesse pensando na esposa de novo. Estaria relembrando os dias que ela trabalhava com ele na mercearia? Será que desmoronaria ali mesmo, no meio do parque de diversão lotado? Mas Bong ergueu as sobrancelhas e abriu a boca no círculo como se tivesse acabado de ter uma ideia brilhante. Na verdade, agora que você comentou, acho que vou contratar alguém para ficar meio período. Um par de mãos a mais seria bom. Não faz bem para os negócios ficar fechando a loja todas as vezes em que preciso fazer alguma coisa. Omar sorriu. Que ótimo, Bong. Fico muito feliz em saber disso. Então quer dizer que tem um colega de parque de diversões agora? Que está pensando em ir ao Splish Splash em Long Island antes que o verão termine. Como você pode imaginar, o Carl também não aprova parques aquáticos. Como assim? Ele deve gostar de ver aquele monte de homens de sunga, Bong observou. Omar gargalhou. Bom, para o azar do Carl, quase todo mundo no Splish Splash tem barriguinha de pai. Não tem colírios o bastante para mantê-lo entretido. Bong inflou a barriga de propósito, fazendo parecer que estava grávido de 8 meses. Isso aqui conta como barriguinha de pai? Receio que sim, amigo, Omar falou. Bong deu de ombros. Acredito que com minha careca e minha barriga, eu provavelmente já evolui para a barriguinha de avô a essa altura. Que nada, você está ótimo para a sua idade. Não tem nada de errado com uma barriguinha e um cabelo raleando. Nos torna mais humanos, não é? Finalmente os dois chegaram à entrada do ciclone. Entregaram os bilhetes ao funcionário e se posicionaram nos primeiros assentos, já que ninguém os pegara ainda. Assim que começaram a se mover adiante, agarraram a barra à frente. As jipas de madeira abaixo de um deles rangiam conforme o carrinho vermelho vivo retinia nos trilhos. Lentamente, foram subindo cada vez mais alto, e quando estavam quase no topo do ponto mais elevado, entreolharam-se olhos arregalados, maxilares cerrados, junta dos dedos embranquecendo de tanto apertar a barra. Então, a montanha-russa despencou, rápido. Omar sentiu o estômago quase escapar pela boca. Seu medo se transformou em riso quando olhou para Bong. Via algo que não esperava. As mãos de Bong não estavam mais segurando a barra. Estavam erguidas para o alto, balançando feito aqueles bonecos infláveis que dançam em frente às concessionárias. Ah! Bong gritava e chava. A expressão em seu rosto era de alegria completa e restrita, fazendo-o parecer 10 ou 15 anos mais jovem. Talvez fosse a gravidade puxando para cima as linhas e rugas. Talvez o vento fizesse parecer que ele tinha mais cabelo.
Talvez a luz do sol iluminasse sua pele. A montanha-russa chegou à base. Então deu uma guinada brusca para o lado e subiu mais uma vez, com tanta força que a cabeça dos dois foi puxada para trás. Eles subiram cada vez mais alto. Quando voltaram ao topo, Bom cutucou o braço de Omar, apontando na direção do oceano. Olha, não é o Cal lá? Omar estreitou os olhos diante do pontinho em forma de humano, com uma camiseta listrada e uma bermuda branca impecável. É ele mesmo. Os dois riram feito hienas, balançando os braços no ar gritando Cal, 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 como se de alguma forma ele fosse conseguir ouvi-los lá de longe no passadiço. Eles caíram de novo, dessa vez ainda mais rápidos. Quando o corpo de Omar se esborrachou no de Bong, ele sentia de repente um desejo intenso, deixar uma parte de si para trás. Exatamente como esperava que Bong talvez também largasse um pouco de seu luto. Porém, Omar não tinha bem certeza de que parte de si queria perder, mas sabia que algo precisava mudar. Bong precisava de se curar do luto e seguir em frente com a vida, e Omar precisava descobrir o que o destino lhe reservava. Depois de uma última queda, a montanha-russa desacelerou até parar. Os dois continuavam rindo, os rostos corados e úmidos de suor. Eles bateram as mãos espalmadas e trocaram tapinhas nas costas enquanto desciam do carrinho. Ao passarem pela fila de pessoas esperando para entrar na montanha-russa, Bong parou de andar e disse: Obrigado, Omar. Eu estava precisando mesmo disso. Omar deu uma risadinha e sorriu. Quer ir de novo? Quero sim. Capítulo 41, de Núria. A cabeça de Núria estava latejando. Ela conseguia até ouvir o martelar do próprio coração nos ouvidos, enquanto encarava o rosto cortado e roxo no espelho. Ótimo, simplesmente ótimo. Tinha sido imprudente demais. Não apenas havia se machucado, como também quase foi abusada na rua. Se não fosse por Gato e Lily, não poderia nem imaginar o que teria acontecido. De repente, capítulo 41 de Núria, tá? Acho que eu já falei isso. De repente, sentiu o estômago despencar. E se o gato tivesse ferido? Se algo acontecesse a ele, ela nunca se perdoaria. Ela empurrou o pensamento de lado e se abaixou para jogar um pouco de água fria no rosto. A cabeça parecia ter sido preenchida com cimento. Na verdade, seu corpo inteiro estava pesado, moroso e dolorido. Plim, 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 plim. Núria saiu do banheiro às pressas e procurou o celular desesperadamente. Plim, plim. Ah, ela o encontrou sob a barriga peluda de Miel. Alô? Ela atendeu sem conferir quem estava ligando. Núria era Ann, seu colega de trabalho. Núria se atirou no sofá. Miel lançou a ela de um olhar mortal por fazer as almofadas do sofá pularem. Ah, oi! E aí? Ela ouviu o telefone se mexendo na mão de Ian e o barulho caótico da cafeteria de fundo. Você nunca vai adivinhar o que aconteceu, ele disse meio que sussurrando e gritando ao mesmo tempo. O Harry Styles passou por aqui de novo, Ian riu. Bom, não é tão legal assim, nem de longe tão legal assim. Aí você chegou mais ou menos perto. A vigilância sanitária apareceu enquanto tinha ratos correndo no balcão? Núria sugeriu, tentando não rir porque suas costelas doíam. Ian suspirou como fazia sempre que estava perdendo a paciência. Vai lá, colega, você não está nem se esforçando. O telefone se mexeu de novo nas mãos deles. Tá bom, vou te contar. Está pronta? Núria assentiu. Acho que sim. Ele expirou profundo e dramaticamente antes de soltar. O Colin Thackeray acabou de aparecer aqui procurando por você. Houve um momento de silêncio. Núria estava leite borbulhando e o tingular de xícaras de café de cerâmica. Quem? Ela perguntou por fim, encerrando aquela pausa. Ian suspirou de novo. Colin Thackeray, o escritor do best-seller bonitinho, aquele que você estava dando em cima. Núria se engasgou com a própria saliva, tossindo por um bom minuto enquanto tentava assimilar o que Ian tinha dito. Eu? Dando em cima? Do que você está falando? Tá tudo bem, Nu. Não é proibido, tá? Ninguém vai te julgar, Ian falou.
Não, é sério. Eu não estava dando em cima daquele cara. Ele só precisa de um pouco de incentivo para escolher o que vai pedir. Você sabe como é gente indecisa. É irritante, não é? Ela quase conseguiu ouvir Ian revirando os olhos. Certo, tá bom. Pode negar se quiser. Enfim, só queria que você soubesse, mas acho que nem importa, já que ele é só mais um cliente irritante. Até, gata. Te vejo amanhã. Ele desligou. Núria ficou sentada, o celular apertando contra a orelha. Ela piscou, então piscou de novo. Apertado contra a orelha, tá? O Kino ainda não tinha assimilado por completo, enquanto insistia para Ian, com toda certeza que não tinha dado em cima do cara. Era o fato de que aquele homem Colin Thackeray tinha realmente ido à cafeteria por ela. Por quê? Ela o vira havia pouco tempo na noite anterior na adega. Pensou na questão. Tinha observado entrar na loja, reparando no que ele estava vestindo, cumprimentando o homem, mesmo ele mal tendo falado com ela. Núria encarou por tempo bastante para reparar em algo que talvez parecesse um pelo de gato na camisa dele. Será que estava dando em cima dele no fim das contas? Droga. Não importava. Ela tinha as coisas mais importantes para cuidar, mesmo querendo se tocar seu apartamento pelas próximas 24 horas e ficado em estado de negação. Precisava certificar de que o gato estava bem. Capítulo 42. Nosso protagonista Gato. Gato não havia saído de sua casa de papelão, exceto para fazer as necessidades nos arbustos, beber um gole esporádico de água de sua tigela. Ainda se sentia traumatizado pelo que tinha acontecido na noite anterior. Era quase como se o medo e a adrenalina o tivessem enfraquecido. A energia foi roubada de seu corpo, e tudo o que ele precisava fazer era dormir. Ainda assim, o sono também estava sendo um desafio. Cada vez que fechava os olhos, via o carro em alta velocidade quase o acertara. O homem que quase o tinha machucado, a moça arco-íris, a garota que tinha gritado para ele enquanto escapava. Uma vírgula, tá? Quase tinha machucado. O homem quase tinha machucado a moça arco-íris. A garota que tinha gritado para ele enquanto escapava. Apenas pensar naquilo fazia o coração acelerar em seu peito peludo. Seu apetite desapareceu. Gato deveria estar faminto, mas as pontadas de fome mantiveram distâncias, como se também estivesse assustadas demais para dar as caras. Não importava muito, de toda forma. A moça arco-íris não tinha aparecido. O vizinho desajeitado havia saído de casa às pressas e era o dia de folga do carteiro animado. Ninguém foi alimentado. Em vez de vagar por aí tentando achar algo para lanchar, Gato ficou imóvel. Os sons de diversos carrinhos de bebê passavam, demais para contar. Também haviam skates, bolas de basquete quicadas, tênis barulhentos e o tap-tap-tap de sapatos de salto alto. Finalmente ele ouviu passos arrastados familiares. O vizinho desajeitado estava de volta. Mesmo querendo muito ficar enfiado dentro de sua casinha, Gato ansiava pelo conforto de um rosto conhecido. Ele deu uma espiada através da portinha e então foi devagar até o portão de ferro. Oi! Ah, meu Deus! Droga! Você não comeu ainda, não é? O vizinho desajeitado constatou, levando a mão à boca no mesmo instante que viu o gato. Se Gato pudesse falar, teria dito a ele que não esquentasse a cabeça, já que não estava com muito apetite de qualquer forma. Em vez disso, ele se esforçou ao máximo para deixar seu rosto com uma aparência contente. Os olhos iluminados e bigodes eretos, orelhas em pé enquanto miava com educação. No entanto, não sabia exatamente o que era um miado educado. Qualquer pessoa que tenha convivido com um ou dois gatos sabe. Existe todo tipo de miado. Miados estridentes, miados baixinhos, miados curtos e gentis, miados famintos e por aí vai. Estava óbvio, contudo, que o vizinho desajeitado não sabia distinguir a diferença. Desculpe, espera, não saia daqui. Ele murmurou enquanto corria na direção da entrada da casa, até desaparecer porta adentro, ressurgindo algum momento depois no beco lateral. O
cabelo bagunçado grudado no rosto suado. Quer um pouco de salmão? Ele perguntou, abrindo uma latinha de comida e se abaixando para servi-la no prato. Gato farejou o ar, sentindo o aroma de peixe. Necas. Nada de fome ainda. Aqui está, pode comer. O vizinho desajeitado incentivou. Gato soltou um miado agradecido e foi devagar até tirar de comida. Se forçaria a comer para alegrar o vizinho desajeitado. Era o mínimo que podia fazer depois de o cara ter feito tamanho esforço para construir seus novos aposentos e tudo mais. Gato devia aquilo a ele. Nham, nham, nham. Gato abocanhou a comida, resmungando e grunhindo entre as mordidas para mostrar sua estima. Mais ou menos na metade da refeição, o vizinho desajeitado tirou algo do bolso. Um pedaço de papel branco dobrado. Ele suspirou e olhou demoradamente para o portão. Então voltou a encarar o papel. Gato estava confuso. Por que o vizinho desajeitado estava tão nervoso? Dane-se, o vizinho desajeitado falou de repente. Ele marchou até a porta, abrindo tanta força que quase acertou a lateral da casa. A marcha continuou todo o trajeto até os vasos de planta ao lado dos degraus da frente da casa. Ele estendeu a mão para pegar uma pedra, e então retrocedeu até a cerca viva. E ficou parado lá por um bom minuto com uma expressão aflita no rosto. É agora ou nunca, ele murmurou, abaixando-se e colocando o papel na calçada, antes de colocar a pedra por cima. O vizinho desajeitado foi até a porta dos fundos. Alguma coisa nele parecia atordoada, confusa, até mesmo em pânico. Talvez ele estivesse doente ou algo assim. Talvez só precisasse vomitar para se sentir melhor. Era assim que gato geralmente agia quando uma bola de pelos ficava presa em sua garganta. Algumas tossidas e regurgitação. Deixava tudo melhor de algum jeito. A porta se abriu e fechou. Gato estava sozinho novamente. A pequena porção de comida teve um efeito positivo. Ele estava um pouco revitalizado. Então, em vez de bater em retirada para o interior da casa de papelão, ficou parado ao lado do portão, do lado de dentro, mais seguro. E continuou a lamber as patas. Não havia se limpado nenhuma vez desde a noite anterior, e precisava correr atrás do prejuízo. Gato tendia a perder a noção do tempo quando se limpava, quase como se as lambidas fossem meditativas. O que parecia apenas 1 ou 2 minutos, às vezes acabavam tornando-se 15, 20 ou até mesmo 30 minutos. Gato deteve as lambidas e arregalou os olhos verdes. Era a moça arco-íris? Ele enfiou a cabeça pelo meio das barras de metal e esticou o pescoço o mais longe possível. Além da cerca viva, ele avistou o brilho de uma sandália dourada. Era ela mesmo, estava bem vivíssima pelo que parecia. Empolgado, ele pulou através do portão e saltitou até a cerca viva, agitando a cauda. Miau, miau. Você está aqui, está bem, que bom. A moça arco-íris falou ao vê-lo. Fiquei tão preocupada. Ela se ajoelhou na calçada, tentando dar uma olhada em Gato, que andava em círculos ao seu redor. Quando estava satisfeita com o que viu, ela voltou a se endireitar, mas não antes de Gato inesperadamente bater em seu joelho com a cabeça peluda. Opa, também estou feliz em te ver, ela disse dando uma risadinha. Gato se afastou quase surpreso com a própria atitude. Não era do feito dele tocar nem ser tocado. Mas tinha ficado tão extasiado em ver sua pessoa ilesa que perdeu a compostura por um momento. Miau. Ele retomou seu comportamento habitual, e mais acanhado, circulando por ela a uma distância segura. A moça arco-íris sorriu para ele. Sabe, você não precisava fazer o que fez, mas fico grata. Ouvi dizer que você causou um estrago naquele cara. Bem feito para ele. Ela disse puxando a mochila para o peito. Trouxe comida e uns petiscos a mais para você. Você merece, meu heróizinho. Mesmo querendo tirar proveito dos petiscos extras, Gato tinha acabado de comer e de se limpar. Ela disse em seu inconsciente estava incomodado pela imagem do vizinho desajeitado, com seu olhar carrancudo e preocupado, mãos trêmulas e silhueta encurvada ao voltar a entrar na casa. Miau! Gato ergueu os olhos para a moça arco-íris e agitou a cauda mais uma vez enquanto
trotava até o ponto onde ela costumava alimentá-lo. Ela o seguiu com uma lata de comida para gato na mão, pronta para servi-la. Mas em vez de miar sem parar, implorando por comida como geralmente fazia, ele foi até o papel dobrado, que estava sob a pedra, e se pôs a bater ali com a pata, como se a pedra fosse uma das nossas caídas com quem gostava de brincar. Só que a pedra era muito mais pesada, então ele precisou usar toda a sua força. A moça arco-íris encarou o pedaço de papel branco com os olhos surpresos. Então, ela olhou por cima do ombro, antes de se agachar e pegar o papel. Por um segundo, pareceu que ela talvez o abriria e leria. Ela não o fez. Em vez disso, enfiou-o no bolso da frente da mochila, como de costume. Ela serviu a comida enlatada em um prato de papel, mas em vez de meia porção, despejou a lata inteira. Não apenas isso, como também espremeu alguns sachês de petisco cremoso ao lado da pilha de comida, como se fosse alguma sobremesa. Aqui está, amiguinho, um bom apetite, ela disse antes de se afastar para deixá-la aproveitar o banquete em paz. Não foi o que o gato fez, contudo. O banquete continuou intocado. O que ele fez foi assisti-la ir embora, até ela ter desaparecido de vista, perguntando-se que raio estava vestido naquele maldito papel. Bom, então vamos encerrando por aqui, pessoal. Na semana que vem vamos continuar nossa leitura, a partir do capítulo 33 de Lily. Lemos até a mais do que eu estava previsto. Pessoal, desculpa eu estar lendo meio estranho, que eu tô com uma afta enorme aqui na boca e eu não queria adiar o vídeo. Então fiz o máximo possível para deixar a leitura, trazer uma leitura boa para vocês. Perdoa aí se não ficou 100%, que eu tô com uma afta aqui enorme e tá doendo um pouco para falar. Mas eu também não queria atrasar. E, pessoal, um aviso importante antes de encerrar o vídeo. Sexta-feira agora teremos um vídeo especial com os gatos da Gatópolis, onde irei inaugurar um teatro dos gatos na Gatópolis. E não só isso, irei fazer uma peça emocionante chamada Mingau, a Viajante no Tempo, que irá contar uma história muito interessante, que irá abordar temas como luto, superação, ficção científica e família. Então, não perca, sexta-feira agora, dia 10 de abril, a partir das 8 horas da noite, nesse canal do YouTube, o vídeo sobre essa peça de teatro. Vai ser muito emocionante, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vídeo da Prefeitura de Gatópolis, com a Secretaria de Cultura e Teatro. Tenham todos um ótimo dia. É isso. Tchau!